Boa noite, Marcos, boa noite, doutora Marina Moura, muito obrigada pela sua participação no Micromeio, ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos vocês que estão entrando, meu nome é Janaína, e como a gente diz, né, esse canal é feito para vocês, para divulgar conhecimentos de microbiologia e outros conhecimentos, como o Marcos fala, né, que microbiologia está em tudo, e nós, a cada vez mais a gente descobre isso, né? Estamos no 33º Conversando no Micromeio, todas as lives ficam gravadas, então, quem quiser, é só acessar o nosso canal do YouTube. Marcos vai se apresentar para vocês e vai apresentar a doutora Marina, que vai falar aí com a gente de um assunto bastante importante, que ontem, inclusive, foi o Dia da Saúde da Mulher, né? Alguns cuidados que a gente precisa ter. Então, esse é mais um, né? Marcos Vinícius. Boa noite, Anaína. Boa noite, doutora Marina. Boa noite, Gleidson. Boa noite a todo mundo que está online com a gente. E quem não está online, que vai ver a partir de quando acabar aqui essa live. Pretendemos ir até 8h30, 15 para as 9. 5 minutos depois que a live acabar, já está no YouTube em 15 línguas. Eu sempre falei 5, mas o nosso diretor me corrigiu. São 15 línguas. Então, não tem como você não perder todo o conteúdo da gente. E hoje, claro, a doutora Marina, falando de médica veterinária, falando diretamente do Mato Grosso. Isso. Né? Vamos falar sobre toxoplasmose, sempre um assunto que envolve todo mundo, né? Porque é o dia a dia da gente. Então, ela é a auditora do mapa. Então, temos aqui uma pessoa super gabaritada para falar da gente de um monte de vertentes, né? Da toxo, de outros assuntos. A gente lembra todo mundo que todos os palestrantes que vêm aqui no Micromeio, eles dedicam o seu tempo de fazer a apresentação, o seu tempo de estar aqui agora, numa quarta-feira, 7h30 da noite, véspera de feriado, né? Acho que eu posso incluir essa quarta-feira, véspera de feriado, quando eu falo que tem que gostar muito, né, do assunto para estar na internet agora, 7h30, né? Então, são os tarados pelo conhecimento. Então, está todo mundo aqui querendo justamente mais conhecimento. Como a Janaína falou, a gente não fala só de micro, a gente fala também de micro. O micro foi o início de tudo, né? Durante a pandemia, quando a Janaína até me chamou, porque eu falo pouco, então o meu papel aqui é falar pouco. Então, e aí a gente começou a extrapolar e falamos hoje de praticamente tudo, de A a Z, vinculados à saúde, né? Vinculados a microambiental, água, ar, alimentos, veterinária, clínica, ou seja, falamos de tudo. Tudo que é interessante. O pessoal vem aqui e a gente passa horas falando, esse é interessante. Mais um recado para vocês, não deixe de entrar lá no YouTube, siga a gente, vire sócio, né? Para virar sócio do Micromeio é menos do que um pão de queijo com café, é só o café. Não, nem o café é. R$5 você não toma café em lugar nenhum mais no Brasil. Então é menos do que um café, R$5, para você começar a ser sócio da gente. E se você for muito apaixonado pela gente, você vai pagar R$15 e vai virar um microlover, né? E vai seguir a gente, vai ajudar a manter a página, né? Nem eu, nem Janaína, nem Gleidson iremos morar na França, mas você vai, com esse dinheiro, manter o canal no YouTube para que a gente mantenha anos aí, né, na frente, levando de graça para vocês, a qualquer hora, a qualquer lugar, informação de qualidade, né? Então, esse é o nosso propósito. Doutora Marina, muito obrigado pelo seu tempo, ficar com a gente aqui essa próxima hora, 1h20 aqui, falando de informação de saúde, de microbiologia. A gente agradece o seu tempo, a apresentação e tudo, e a live é da senhora. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, pessoal, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito lisonjeada com esse convite, para eu poder passar um pouquinho do que eu sei aqui em relação à toxoplasmose para todos. E, então, vamos começar, pessoal? Durante a apresentação, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Eu não me importo, se quiserem perguntar no chat também, o Marcos Vinícius, a Janaína, o Gleidson vão me falando das dúvidas. E eu quero pedir perdão, primeiramente, que os slides saíram um pouquinho desconfigurados, porque a gente trabalha num PowerPoint, num computador, e quando a gente vai transpor aqui, às vezes ficam desconfigurados. Então, às vezes, vai estar uns formatos que vocês não estão entendendo o que é, mas são umas setinhas, eu vou explicando, tá bom? Espero que esse vídeo chegue até muitas gestantes. Eu vou tentar ser o menos científica possível para que toda a nossa apresentação
ela atinja um número maior de pessoas e principalmente as gestantes, tá? É óbvio que desvincular completamente da área científica é um pouco difícil, porque a gente tem que explicar tudo do parasita para vocês saberem os riscos que vocês correm durante a gestação, né? Então, assim, eu vou tentar ser o mais didática possível, tá bom? Janaína, bióloga também, Marcos Vinícius, biólogo também, vocês podem me ajudar, podem complementar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Meu nome é Marina, eu sou médica veterinária, auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura. Eu trabalho com inspeção animal há mais de 14 anos, né? Então, eu tenho bastante bagagem para trazer em relação a alimentos, segurança alimentar e microbiologia também. Vamos passar. Eu vou falar para vocês rapidinho aqui uma história da toxoplasmose. A toxoplasmose, o Toxoplasma gondii, aqui já estava em itálico, tá, gente? Desconfigurou, então vocês me perdoem. Ele teve seu primeiro registro feito por Charles Nicolle, em 1908, em células mononucleares do baço de roedores africanos. E também por Alfonso Splendore, em 1908, no Brasil. E aí, o que aconteceu? Eles diagnosticaram praticamente na mesma época, em 1908, o parasita. E como que foi chamado? O toxoplasma, ele foi chamado de toxoplasma, porque no grego, toxo significa arco, e plasma significa vida. Por isso que o toxoplasma se chama arco com vida, no grego. Então, o toxoplasma apresenta uma distribuição mundial, mas do gênero toxoplasma temos apenas uma espécie, que é o Toxoplasma gondii, tá? Então, falado sobre a história, vamos ver um pouco o que é esse parasita, tá bom? Aí, onde estão esses losangos, seriam setinhas, tá? Houve uma desconfiguração, mas eu tentei trazer bem coloridinho para chamar bastante a atenção de todos, né, sobre o parasita. Eu preciso falar esses termos um pouquinho mais científicos para a gente entender como que funciona toda a patogenia, como que funciona o ciclo de vida. Então, às vezes, uma palavra ou outra vai parecer um pouco complexa para a maior parte das pessoas que não são muito do meio científico. Mas vou tentar fazer de uma forma bem didática. O Toxoplasma gondii, ele é um coccideo intestinal e um parasita intracelular obrigatório. Isso significa que para ele parasitar, ele precisa de uma célula, ele precisa adentrar numa célula e para que ele possa se replicar, para que ele possa se multiplicar. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. Não vai haver a replicação, a multiplicação desse parasita fora de um meio celular, tá? Ele pertence à família Sarcosystem e gênero Toxoplasma. Ele tem como hospedeiros definitivos os felídeos. Muitas pessoas falam na internet, porque existem tantas informações de toxoplasmose, mas tantas informações, e eu já vi tanta gente falando besteira sobre toxoplasmose, que como veterinário eu falo, meu senhor, eu não tô lendo isso. Esses dias, gente, eu peguei um artigo de uma médica que deu entrevista para um canal, não vou falar onde é, não acho legal expor, mas o que ela falava? Ela falava que o ovo do toxoplasma estava na carne. Aí a pessoa que come a carne crua come o ovo do toxoplasma. Gente, não funciona assim. As pessoas têm que aprender, têm que estudar o ciclo de vida das pessoas antes de falar as coisas. Tem que estudar o ciclo de vida do parasita, tem que para falar as coisas para as pessoas. Então, assim, por que é importante entender o ciclo de vida, tanto no hospedeiro definitivo quanto nos hospedeiros intermediários, para que as pessoas não falem besteira, né? Primeira coisa, não é só gato que é o hospedeiro definitivo. São todos os felídeos. Isso significa que existe uma gama de espécies de felídeos que pode também ser hospedeiro definitivo. Vai entrar onça, tigre, leopardo, leão e assim por diante. Então, todos os felídeos, tá? E agora vamos à polêmica. Hospedeiros intermediários. Os hospedeiros intermediários, eles podem ser qualquer animal. Muitas pessoas falam que os hospedeiros intermediários são apenas os animais de sangue quente, por exemplo, mamíferos e aves. Mas existem robustas pesquisas científicas que já detectaram o parasita tanto em cobras, quanto em peixes, quanto em moluscos bivalves,
E assim por diante. Então, como hospedeiros intermediários, nós vamos ter os mamíferos, os répteis, os anfíbios, os peixes, as aves e um hospedeiro intermediário acidental, que é o ser humano. Eu coloquei até, né, o desenhozinho do ser humano. Então, assim, muitas pessoas confundem, né? Não tem risco de toxoplasma comendo peixe cru, por exemplo, que nós vamos abordar mais para frente. Isso é uma polêmica enorme, mas eu vou deixar mais para frente, tá? Vamos lá. Então, batido o martelo sobre o toxoplasma. Vamos, aonde está desconfigurado aí, gente, que vocês não estão vendo aí só uns pedacinhos, são umas setinhas. Mas dá para ver que uma segue a outra. O que desconfigurou um pouco foram as fotos que eu coloquei. Mas eu vou explicar certinho como é que funciona. Por que a Marina está entrando no ciclo enteroepitelial, a fase sexuada do parasita? Porque eu preciso falar para vocês que esse ciclo, ele ocorre apenas no intestino, ele ocorre apenas no intestino dos felídeos. Ele não vai ocorrer, esse ciclo enteroepitelial, ele não vai ocorrer em outros animais, tá? Ou seja, nós não temos nos cachorros, por exemplo, os cachorros não vão expelir oocistos por suas fezes, ele não vai ocorrer nas aves, ele não vai ocorrer nos répteis, nos anfíbios, nos demais mamíferos. Ele ocorre apenas nos felídeos. Então, são o que nós chamamos da fase sexuada do toxoplasma, tá? Então, assim, alguns hospedeiros intermediários, essa fotinha ficou um pouco desconfigurada, mas não vai dar para ver, mas eu coloquei um passarinho e coloquei um roedor com cistos em suas musculaturas, cistos de bradizoides. E aí, o que acontece? O gatinho, eu vou citar o gatinho, mas qualquer felídeo, ele vai lá, ele tem o hábito de predação. Os animais, os felídeos, eles têm isso, é instintivo do animal predar. Os gatos não são diferentes. Então, o gatinho vai lá, vai predar uma lagartixa, um roedor, um sapo. E o que ele vai fazer? Ele vai consumir cistos de bradizoítos ou taxoítos circulantes, ou até mesmo os cistos esporulados que estavam no solo. E o gatinho vai fazer o quê? Vai ingerir qualquer uma dessas formas que eu já citei, e esses bradizoítos vão migrar para o seu sistema intestinal e vai entrar nos enterócitos. Dentro dos enterócitos, eles vão ter várias etapas, né? E dentre essas etapas, nós vamos ter a esquizogonia, gametogonia e a última fase do oocisto, que é a esporogonia, que é a esporulação fora do intestino, que já são nas fezes. É muito bom frisar que assim que o gatinho defeca, o oocisto ainda não está esporulado. Então, esse oocisto, ele ainda não é um oocisto infectante. O oocisto, ele demora de 1 até 5 dias para se esporular, dependendo das condições ambientais, dependendo das condições climáticas, né? Como eu até assisti a uma palestra de 2 anos atrás, do Dr. Gustavo, e ele explicava muito bem essa parte, né? Que nós temos um tempo, né, de esporulação do oocisto que pode ser de 24 horas até 5 dias. Então, assim, é muito interessante porque a gente precisa saber desses detalhes para que a gente entenda os riscos que a gestante corre, né? Então, uma curiosidade veterinária muito interessante é que um felídeo que consome um bradizoíto apenas pode expelir até 100 milhões de oocistos nas suas fezes. Então, e esses oocistos, após esporulados, eles são extremamente resistentes no meio ambiente. E que tinha-se um consenso? Que o gatinho, por exemplo, infectado por toxoplasma, ele expeliria, olha, deu um futuro aí, ele expeliria durante 1 a 2 semanas esses oocistos. No entanto, existem já pesquisas científicas que comprovam que os felídeos podem expelir de 3 a 4 semanas os oocistos. E existia um consenso também que os gatos não se reinfectavam,
Mas hoje já se comprova a reinfecção dos felídeos. Então, o felídeo que já expeliu durante, sei lá, a sua infância, a infância felina, ele pode voltar a expelir os cistos, ele pode se reinfectar e também, o que acontece? Os esquizontes, que são essas estruturinhas, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, eu acho que não, né? Mas os esquizontes que são formados dentro dos enterócitos, né, que vão produzir os micro e macrogametas e que vão gerar o oocisto, esses esquizontes, eles podem ficar em estado de dormência dentro dos enterócitos, eles podem ser reativados dependendo do estado imunológico do animal. Então, por exemplo, o seu gatinho vai passar por um tratamento com corticoides, vai passar por um tratamento com drogas imunossupressoras, ou então vai passar por um tratamento, qualquer tipo de tratamento imunossupressor, ou uma doença imunossupressora, esse animal pode voltar a expelir oocistos. Então, gente, a questão do gato é realmente complicada. Estima-se que 13% da população felina apresenta toxoplasma. Então, é uma grande porcentagem, né? E se você for pensar a quantidade que esses 13% podem expelir de oocistos, também acaba sendo assustadores os números, né? Então, vamos lá. Eu preciso explicar quais são as formas infectantes, vamos falar do homem, né? Mas para qualquer hospedeiro intermediário, quais são as formas infectantes para qualquer hospedeiro intermediário, inclusive nós, hospedeiros intermediários acidentais? Esse primeiro quadrinho, na letra A, são os taquizoídes. Os taquizoídes são as formas mais infectantes do Toxoplasma gondii. A letra B, B de bradizoides, né? O B do meio, esse círculozinho, são um cisto contendo muitos bradizoides, provavelmente uma musculatura. E a terceira foto, letra C, trata-se de um oocisto já esporulado de Toxoplasma gondii. Ai, como é que você sabe que está esporulado? Porque esse oocisto apresenta 2 esporocistos, e se você olhar mais minuciosamente, você vai ver que dentro de cada esporocisto nós temos 4 esporozoítos. Se você der um zoom assim, você vai perceber que ali dentro tem 4 formas. O esporozoito, ele tem a forma entre o taquizoito e o bradizoito, mas esses esporozoitos dentro do corpo, eles vão se transformar em taquizoitos ou bradizoitos, dependendo de como vai ser o ciclo. Agora, eu vou explicar para vocês como que acontece o ciclo extraintestinal, ou seja, a fase assexuada da toxoplasmose. Como é que funciona? Quais são as formas? Então, eu coloquei o homem, tá, pessoal? Mas também coloquei aqui a fotinha. Essa fotinha foi muito interessante. Eu peguei num site, né? Até referenciei o site em que eu peguei essa fotinha, porque eu achei ela bem explicativa, né? Aqui ela coloca no cantinho esquerdo os demais hospedeiros intermediários, os mais comuns, né? Que são o porco, a vaca, o carneiro, o bode, e assim vai. E coloca o homem ali como principal, porque a parte humana é que nos interessa mais hoje em dia, agora nessa nossa palestra. Então, por isso que eu achei interessante essa figura. Então, o homem, ele tem algumas formas de adquirir o Toxoplasma gondii. Como? Ele pode ser através da ingestão de oocistos esporulados. Que esses oocistos esporulados, eles podem estar nos vegetais crus, eles podem estar nas folhagens, eles podem estar nas cascas das frutas. Esses oocistos esporulados, eles podem estar em vários alimentos, ou até mesmo nas mãos que manipularam solos, nas mãos que manipularam pelos de animais que apresentam oocistos esporulados. Então, de diversas formas o homem pode adquirir o oocisto esporulado, tá? O homem também pode adquirir através da ingestão de cistos de bradizoítos na musculatura, comendo carne crua ou mal passada, de diversas espécies. E também pode adquirir taquizoítos, né? Comendo carne crua ou mal passada. Dados interessantes também é que através de transfusão sanguínea também pode haver taquizoítos circulantes. Através de transplantes de órgãos, pode haver cistos de bradizoítos nesses órgãos e a pessoa pode se infectar.
e através da infecção congênita, que eu vou falar mais adiante, que aí nós vamos explicar certinho, né? Como que funciona a infecção ou a toxoplasmose adquirida e a toxoplasmose congênita, que inclusive é a mais perigosa, né, para as gestantes, ela é muito perigosa. Então, vamos lá. Não é para gestante, né, para o bebê. Aí, eu vou explicar. Toxoplasmose adquirida e congênita, né? Primeira coisa, eu já quero tranquilizar todo mundo aqui, porque, apesar dos números da toxoplasmose serem assustadores, a maioria das pessoas que contrai a toxoplasmose adquirida ou congênita, ela não apresenta sintomas, porque o nosso sistema imunológico ele é muito bom em controlar taxoides. Ele é muito bom, o sistema imunológico, o nosso sistema imunológico é quase que perfeito no controle do taxoides. Só que existem janelas, existem lacunas nisso. Quais são essas lacunas? Quando existem indivíduos com sistema imunológico comprometido, ou seja, pacientes com o HIV, né, mulheres grávidas, que apesar, né, de terem uma hiperimunidade durante a gestação, existem alterações hormonais que causam, né, o comprometimento imunológico, e as pessoas também com doenças imunossupressoras ou em tratamento com drogas imunossupressoras. Então, assim, nesses casos que existem essas falhas imunológicas, nós temos as formas mais graves da toxoplasmose, inclusive, em alguns casos, infelizmente, pode ser fatal, tá? Então, vamos lá, eu vou explicar rapidinho, assim, a toxoplasmose adquirida, o que ela pode trazer de malefícios, e depois eu vou explicar que é o interessante para gestantes, a toxoplasmose congênita. A toxoplasmose adquirida, né, ela pode vir de diversas formas, mas as mais comuns é através de miocardite, a toxoplasmose ocular, que ela pode causar retinocoroidite, ou mesmo apenas coroidite, encefalites, como, por exemplo, hidrocefalia, várias microcefalia dos fetos, por exemplo, mas eu vou falar mais para frente. E a infecção por bradizoídos, geralmente, é latente e não gera a doença clínica aparente. Então, os taxoídos, eles geram mais lesões, e são lesões mais graves do que os cistos de bradizoídos. Porque, por exemplo, assim, o taxoído, ele vai no órgão e ele lesiona várias células pela replicação por endodiogenia. Mas os cistos, quando o taxoído ele se transforma em bradizoído e se incista, geralmente não causa tantos danos. E aquele cisto vai ficar ali por a vida inteira da pessoa, e se não houver imunossupressão, muitas vezes nem vai causar algum tipo de problema. O problema maior são mesmo a migração dos taxoídos, que eles conseguem atingir uma enorme gama de células e de órgãos, tá? A toxoplasmose congênita. Primeira coisa, a gente tem que entender que a gestante que já teve contato prévio com o parasita e que apresenta sorologia, né, que já indica, eu vou explicar essas sorologias muito sucintamente, até porque eu não quero entrar na área médica, não vou entrar nas áreas dos exames médicos, que isso são com os médicos, né? Eu também não vou entrar na parte de tratamento da toxoplasmose, né, até porque essa área não me compete, tá? Mas, o que acontece? Eu tenho que explicar aqui que o risco da toxoplasmose congênita, ele existe para mulheres que não apresentaram contato prévio com parasita, que é o meu caso, tá, gente? Sou médica veterinária, formada desde 2010 e nunca tive contato com a toxoplasmose. Então, nas minhas 2 gestações das minhas filhas, eu era um caso muito, particular de risco para toxoplasmose. Tanto é que, em acordo com os ginecologistas, né, a gente mensurava, fazíamos a sorologia com grande frequência, justamente por causa da minha profissão, né? E as veterinárias também que trabalham com felinos, elas têm que redobrar os cuidados, né? Porque realmente o risco a exposição é muito maior, o risco é muito maior, né? Então, assim, o que é essa toxoplasmose congênita, né? Que são as infecções parasitárias congênitas, elas são resultantes da transmissão de qualquer tipo de parasita vivos da mulher gestante para o feto.
e que podem, né, persistir após o nascimento. Essa transmissão congênita, ela pode ocorrer antes do nascimento, no útero, né, a transmissão pré-natal, ou no momento do parto, que é a transmissão perinatal. Isso acontece com o parasita do Toxoplasma. Então, vamos lá. Aqui, lembra que eu falei que eu não vou entrar na parte médica, mas seria interessante eu explicar como que funciona quando a mulher gestante chega, né, para fazer a sorologia, e às vezes, muitas vezes esses exames geram tanta dúvida quando a gestante pega esses exames, que ela fala, meu Deus, o que eu faço agora? Não estou entendendo nada. O que é IgG? O que é IgM? O que é isso, né? Mas você não precisa entender o que é isso, mas você precisa entender os resultados disso, né? Então, assim, existem marcadores de infecção aguda e existem marcadores de infecção crônica. Eu não vou dar uma aula de imunologia, até porque nem é o tópico da nossa abordagem aqui hoje. Mas, muito rapidamente, resumidamente, é o seguinte. A gestante vai pegar o seu laudo de sorologia para a toxoplasmose e se ela tiver IgM e IgG negativo, a gestante está suscetível à infecção, que foi o meu caso, tá? E, na verdade, eu vejo que é o caso de grande parte das gestantes. Muitas pessoas não tiveram contato prévio com o toxoplasma, né? Então, essa mulher está suscetível, ela vai ter que tomar todos os cuidados que eu vou abordar aqui hoje, tá? Aí, vamos lá. A gestante apresentou IgG positivo e IgM negativo. Indica que ela teve uma infecção passada, ela teve um contato prévio com toxoplasma, mas se essa gestante tiver imunocompetente, tudo bem, não há risco para o bebê. Mas se essa mulher não tiver imunocompetente, ou seja, se elas forem gestantes enquadradas como gestantes imunossuprimidas, e aí uma série de coisas que podem causar imunossupressão, como eu já disse, elas precisam receber acompanhamento durante a gravidez para que evite uma nova infecção. Tá? Ou seja, essa mulher pode ter cistos de bradizoides em sua musculatura, em suas vísceras, e ela pode se reinfectar. Esses cistos podem se transformar em taquizoides, e esses taquizoides podem causar lesões em diversos órgãos, né? Então, as gestantes imunossuprimidas, elas devem ter um acompanhamento médico mais enfático, né, mais incisivo. Se a gestante é IgG e IgM positivo, indica que a gestante está com infecção. Quando o IgM é positivo, é necessário realizar outro exame. Esse exame é o exame conhecido como avidez ao IgG. Para quê? Para que os médicos saibam se essa infecção é uma infecção recente ou uma infecção um pouco mais antiga. Então, o exame de avidez do IgG, ele tem por objetivo confirmar se a infecção é uma infecção aguda. Ele é um exame importante para determinar a época da infecção pela toxoplasmose, né, na gestante. Então, a baixa avidez de IgG indica que a infecção é aguda. E a alta avidez de IgG indica que os anticorpos foram produzidos há mais de 12, 16 semanas. Ou seja, indica uma infecção que já passou. Então, os médicos têm todo um protocolo para adotar, dependendo dos parâmetros desses exames. Mas se vocês quiserem dar um print na tela, tirar uma foto, porque isso aí é muito importante, para que as gestantes, pelo menos, entendam o que está acontecendo. O que está acontecendo comigo? É muito importante que se entenda. E de uma forma prática e sucinta e bem explicada, né? Isso eu tirei de uma cartilha do Ministério da Saúde, e onde ele explica de uma forma bem rápida, né? Bem prática para a gestante. É óbvio que existem muitos pormenores científicos nisso, né? Que nós não vamos abordar aqui, mas de uma forma bem sucinta, eu acho que dá para explicar bem para a gestante como é que ela vai fazer a interpretação dessa sorologia, tá bom? Então, tá, acho que quem já quiser tirar um print, nós já ficamos bastante tempo, dá para voltar um pouco o vídeo também e tirar, tá? Vamos lá. Ficou um pouco desconfigurado, vocês me perdoem também, tá? A toxoplasmose congênita, tá, vamos lá, a mulher tá grávida, infelizmente ela teve contato com o parasita durante a sua gestação e ela é uma mulher suscetível. Então, Marina, o que vai acontecer comigo? Calma, porque existem muitos poréns. E quais são os poréns? Tá? A infecção congênita e o seu grau de acometimento, ele vai depender de muitos fatores, tá? A interação entre o parasita e o hospedeiro,
a virulência da cepa do Toxoplasma gondii, isso mesmo, o Toxoplasma gondii, ele apresenta cepas mais virulentas e menos virulentas. É apenas uma espécie, mas existem outras cepas, e tem cepas mais e menos virulentas, tá? O número de organismos envolvidos, ou seja, a pessoa entrou em contato com apenas um taxoíto, ou ela entrou em contato com um cisto, com milhares de bradizoítos. Será que a pessoa ingeriu apenas um oocisto, ou ela adquiriu milhares de oocistos ingerindo? Então, depende muito do número de organismos envolvidos, que nesse caso nós chamamos de parasitemia. A via de infecção, como que foi? Foi através de transfusão sanguínea? Foi através de ingestão de água? Foi através de ingestão de alimentos? Tudo isso vai dizer como que vai ser essa infecção. Mas é tudo isso junto, então é muito, muito temerário a gente falar vai acontecer isso ou não vai acontecer isso, porque é uma série de fatores, né? Outros fatores preponderantes também, a idade da gestante, a idade gestacional, se é no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre da gestação, tá? E muitas outras, né? O sistema imunitário, o sistema de imunidade do feto também, por isso que eu estou falando que cada trimestre tem um grau de acometimento para o feto, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu dei uma explanada, desculpa a quantidade de texto, mas eu vou passar rapidinho aqui. Dependendo de quando ocorre a infecção na gestante, se é no primeiro trimestre, no segundo ou no último trimestre, existe graus, né, de comprometimento. Então, assim, no primeiro trimestre, quando a mulher está grávida, no primeiro, segundo, terceiro mês, mais ou menos, e ela, infelizmente, entra em contato pela primeira vez com o Toxoplasma gondii, ela pode ter o feto pode ter lesões muito mais graves, inclusive podemos ter aborto, né? Aborto nessa fase, e as lesões são muito mais graves, lesões cerebrais, lesões oculares e assim por diante. Já no segundo trimestre, são lesões graves também, mas costumam ser menos graves do que o primeiro trimestre. Geralmente, no segundo trimestre, não vai haver aborto, mas pode ter encefalite, convulsões, calcificações cerebrais, alterações oculares e assim por diante. Hidrocefalia também, né? E já no último trimestre, são os menos afetados, né? Os bebês são bem menos afetados, mas mesmo assim não deixam de ser afetados, podendo ter baixo peso ao nascer, pneumonia, né? Aumento do tamanho do fígado, que é hepatomegalia, icterícia, muito comum no terceiro trimestre, bebês vão nascer completamente ictéricos, tá? Então, assim, depende muito do estágio gestacional, depende muito. Travou? Aí, voltou. Voltou. Voltamos. Eu achei que tivesse sido aqui. Então, eu precisava trazer isso, apesar disso entrar bem na clínica médica, eu precisava trazer, porque a mulher gestante, ela precisa ter ciência dos riscos que o feto corre ao apresentar, né, a toxoplasmose congênita em mulheres suscetíveis. Então, eu precisava trazer esses riscos. Existem uma série de outros riscos também, né? Existem até relatos de bebês que nasceram cegos ou com visão mononuclear por causa da toxoplasmose. Então, assim, a toxoplasmose congênita, ela é realmente muito grave, ela é realmente muito perigosa. Nós não vamos abordar tratamentos ou qualquer outra coisa, porque, igual eu falei para vocês, né? Mas, claro que existe o tratamento, é óbvio, mas, infelizmente, gente, os tratamentos não são eficientes a ponto de não causarem lesões, tá? Então, inclusive, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela adquiriu toxoplasmose durante a gestação, sabe como, gente? Queijinho da tia que vendia na feira. Para vocês terem noção do perigo.
E Nossa. foi muito engraçado, assim, porque ela passou mal, ela sabia que era o queijo que fez ela passar mal, vômito, tarará, foi muito rápido o desenvolvimento da toxoplasmose nela, febre já, e já foi para o hospital, já começaram a investigar, e aí descartaram as causas bacterianas e tal. Meu Deus, o que essa mulher tem? De repente, toxoplasmose. E foi bem grave, a criancinha dela nasceu, foi no segundo trimestre da gestação, que ela comeu esse queijo. Ela era suscetível, e o bebezinho dela nasceu com visão, né, apenas de um olho, e alterações cerebrais. Então, assim, é muito perigoso, gente. É muito perigoso. Foi numa feira? Foi a feira, queijinho de feira, queijinho clandestino, que o Ministério da Agricultura tenta combater há tantos anos. Né, Então, isso eu vou explicar muito. Não, e hoje, só querendo, só para enriquecer aqui o nosso papo, e hoje em dia, né, feirinha é sinal de feirinha gourmet, né? Feirinha, aqui ó, as aspas, gourmet, né? Ai, meu Deus. Porque onde você vai numa feirinha de comida, né? Ela é gourmet, né? E aquele queijo, aquele mel, ele vem lá da Sibéria, ele vem lá né? Ele é abençoado por Buda, então você vai e você vê. Nossa, eu fico perplexa com isso. Ainda mais você que é auditor, né? Você sabe que hoje existe o raio gourmetizador, né? Ele atingiu de que tudo que vem no mercado é porcaria e tudo que está na pracinha é legal. Gourmet. Tudo que tá na pracinha que é feito, sabe Deus como, é natural, é orgânico. A gente já teve vários papos aqui, né, Jana, com outras pessoas. Sim. Mas inclusive, né, tipo assim, pelo fato de ser orgânico e natural, ele é o dobro do preço do mercado, né? De uma empresa que passa por auditoria, que tem todo o controle do alimento, blá, 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 tudo que a gente sabe, né? Sim. Só que da tiazinha lá na praça, que custa 5 vezes mais, ele é orgânico. E veio tudo da serra lá do Caparaó, sei de onde veio a serra talhada, ou seja... Mas, Vinícius, é muito interessante que, por exemplo, assim, existem regulamentações seríssimas dentro do Ministério da Agricultura que certificam os alimentos orgânicos, e elas são rigorosíssimas. Você vê que todo queijo de praça hoje vem da canastra. Todo queijo é da canastra. Todo. Vem de lá. Sabe Deus aonde a canastra fica, mas todo queijo é da canastra. Doutora Marina, só menciona um pouco, então, essa questão dos parasitas nessa segurança do alimento. Quem são esses parasitas quando... Como é feito? Porque assim, a gente tem muito a ideia, né, de bactéria, né? Bactéria, fungos e... Então, Janaína, o nosso controle, o controle microbiológico dentro do Ministério da Agricultura, eu vou falar como Ministério da Agricultura, mas também existem outros órgãos de inspeção. Existem os órgãos de inspeção estaduais, que são as agências de defesa agropecuária, e existem também os órgãos de inspeção municipais, que cada um vai ter suas legislações, seus decretos. Mas como nós somos o órgão federal, eu vou falar pelo órgão federal. Como é que funciona dentro do Ministério da Agricultura? Nós temos vários programas. Nós temos, por exemplo, o PAC-POA, nós temos o PNCRC, nós temos o PNCP, que é o Programa Nacional de Controle de Patógenos, onde nós vamos fazer por amostragem o controle microbiológico para listéria, salmonela, escherichia coli, isso tudo dependendo da espécie animal que a gente vai abordar, né? Por exemplo, eu trabalho com inspeção de suínos, né? Então, a gente tem que fazer com uma frequência estipulada pelo próprio Ministério da Agricultura todas essas análises microbiológicas. É muito difícil uma semana que nós não fazemos coletas oficiais por amostragem dos alimentos para que seja comprovado que esse alimento está seguro, né, e idôneo para que o consumidor possa consumir, né? Mas é óbvio que não existe, né, esse controle microbiológico em 100% dos alimentos, porque financeiramente inviável, né? Nós fazemos todo o controle higiênico sanitário rigorosíssimo da produção, do armazenamento, do transporte, rigorosíssimo, mas também fazemos o quê? Nós não conseguimos fazer a amostragem de 100%. A amostragem é um percentual da produção que nós vamos fazer, o quê? Os testes microbiológicos e fisicoquímicos.
Os testes hoje que são feitos, os perigos, né, microbiológicos bacterianos mais importantes dentro da cadeia de carnes é salmonela, o ranking, né? Sim. Salmonela, listéria e Escherichia coli. Hoje nós não fazemos controles oficiais para os parasitas. Por quê? Deixa eu te explicar por quê. Os nossos animais, vou explanar, por exemplo, da suinocultura, eles são provenientes de suinocultores de ciclo completo, granjas certificadas, granjas com estrito controle sanitário. A maior parte das granjas, elas são granjas que têm um controle sanitário rigorosíssimo. Então, assim, é muito improvável que existam parasitas. O controle que nós fazemos, não de análises, né, laboratoriais, mas um controle que nós fazemos nas nossas linhas de inspeção é de parasitas como a cistercose, né, e a sarcosporidiose, que a gente procura cistos nas musculaturas. Mas hoje em dia está, pelo menos na suinocultura, nos suínos, é muito raro encontrar, tá? Os testes diagnósticos complementares podem ser realizados, nós podemos encontrar certos parasitas, podemos fazer fora, né, das análises oficiais obrigatórias, a gente pode mandar para o laboratório também, para verificar o que é aquele parasita, mas é bem raro encontrar. O controle parasitológico, né, o controle de parasitas nas linhas de inspeção é feito por exame. Esses exames nas linhas de inspeção são feitos em 100% das carcaças de bovinos, de suínos e das aves também. É tudo inspecionado, todos são individualmente inspecionados dentro de um serviço de inspeção. Tanto o federal, quanto os estaduais, quanto os municipais. Eu posso falar do federal porque é onde eu atuo, né? Mas os controles, né, microbiológicos e de parasitas, eles são bem severos nos órgãos oficiais. Eu tenho uma outra pergunta. Marcos, quer comentar alguma coisa? Eu tenho... Opa, botei o som aqui. Não nada especificamente. Outra pergunta que eu ia fazer em relação ao gato, né? Ao felino, né? Quem tem gato em casa. Eu ia perguntar isso lá no final, mas já adianta, então. Eu ia perguntar do gato. Qual seria a medida, né? Para essa pessoa, para lidar com essas fezes, né? Uma vez que você fala, né? Defecou, não esporulou ainda, né? Então, assim, ficar tomando conta, porque o pessoal mistura areia. Você tem vacina, né? Você tem vacina para o gato. Você vacina o gato, né? Também, falasse um pouquinho dessa questão de quem tem felino, né? Isso. A questão é o seguinte, gente. Eu fiz um slide, cuidados com o pet, que aí eu vou abordar tudo bem então vamos lá. Para vocês saberem. Tem uma pergunta aqui já, né? Podem ir fazendo, que a gente vai dirimindo aí essas dúvidas. Eu ia perguntar para você, Marina, se no meu caso era um caso, tipo assim, 1 em 1 milhão, porque, na verdade, eu tinha um pet, né, uma gata, aí, no caso, minha mulher ficou grávida, aí, quando as pessoas iam visitar a gente lá em casa, falava assim, meu Deus, um gato! Eu, tipo, se tivesse visto uma bruxa, sabe? Aí, quando eu falava ainda que o gato dormia no berço da Beatriz, aí todo mundo assim, você é um herege, você vai queimar na fogueira. Bom, então, ela era toxonegativa, a minha filha nasceu, nunca teve nada, tipo assim, será que eu fui um caso de 1 milhão? Mas o gato era vacinado, era tratado, não ia pra rua, era um gato gourmet. Ele vivia... gato gourmet, tá vendo? Então, eu vou falar bem disso, eu vou explicar bastante disso. Em relação à vacina, Marcos Vinícius, existem algumas vacinas que estão em estágio de teste, tá? Ainda existem os testes, né, que são algumas vacinas, que é tipo, parece um sprayzinho nasal. Estou fora da clínica médica e cirúrgica, né, de pequenos animais, mas até onde eu sei, né, se alguém quiser me complementar também, existe um sprayzinho nasal que ele evita o excesso de eliminação dos oocitos dos animais que são infectados, tá? Mas ainda existem muitas vacinas em testes, nada muito 100% efetivo, tá? Em relação a isso, é bom a gente pontuar. Mas eu vou falar dos cuidadinhos que a gente tem que ter. Não precisa jogar o gato fora, vender o gato, demonizar o gato, matar a gestante. Tanto é que eu tenho uma foto grávida segurando meus 3 gatos, assim. Então, assim, não precisa. O povo exagera. É igual eu falo. Existe
existem os riscos existem em qualquer lugar, mas a nossa como é que fala? A nossa função como gestante é nos informarmos quais são os nossos riscos e como nós vamos poder mitigar esses riscos. É assim que nós temos que pensar, não é verdade? Risco existe a qualquer momento, a gestante pode cair da escada, infelizmente, perder o bebê. Mas a questão é a seguinte, é que o gato é muito demonizado, e muito, muito demonizado. Mas vamos lá, que eu vou passar para frente e eu vou falar do gato. E a importância, só para acrescentar, a importância do pré-natal, né? Que a gente precisa chamar atenção aqui para o pessoal que está assistindo, né? A importância do pré-natal, né? Isso, com certeza. É bom, excelente você ter enfatizado, Janaína, até porque o médico é o profissional, né, mais habilitado para falar para a gestante quais são, né, todos os exames que ela deve fazer, através do médico que ela vai fazer a sorologia da toxoplasmose e muitos outros exames, né? É uma pena que a gente sabe Muito que a bem população lembrado. brasileira, nem todo mundo tem acesso ao pré-natal. Aí vem o outro lado, o lado social, que nem todo mundo sabe o que é um pré-natal e nunca fez. A gente está falando, quando você está falando das capitais, beleza, agora né, e os vários Brasis que existem aqui dentro. Aí é verdade, é muito importante frisarmos isso. Então, gente, eu trouxe um slide bem rapidinho para eu falar alguns dados muito importantes, tá? Isso aqui eu tirei da Food Safety Brasil, atualização, que ela tem atualização, essa atualização foi em 2023, então, são parcerias que são feitas, né, com a Embrapa e com uma série de outros, né, de outros órgãos, e eles trazem dados importantes dos parasitas dos animais. Então, eu quero falar para vocês que o oocisto esporulado é uma bombinha atômica, porque o bichinho não morre. Gente, literalmente, é muito difícil desse bichinho morrer no meio ambiente, tá? Olha para vocês verem o tanto que ele é resistente, né? Eles podem resistir em água gelada, em ambientes úmidos, por anos. O oocisto esporulado, ele pode viver em certos ambientes, dependendo dos fatores climáticos, fatores ambientais, fatores de umidade, até anos. É relatado que eles sobrevivem congelados em menos 10 por aproximadamente 4 meses. Então, o que isso nos diz? Congelamento não é eficiente para a eliminação de oocistos esporulados. E eles podem sobreviver em ambientes muito quentes, né? Por exemplo, aqui no Mato Grosso é muito quente, 35 graus por até 32 dias. Mas a gente sabe que não fica 35 graus o dia inteiro em cima dele, né? Então, uma temperatura média diária de 20, 25 graus. Então, quanto tempo esse oocisto pode sobreviver, né, gente? Então, assim, eu trouxe esses dados são bem científicos, mas muito importantes, para vocês entenderem o quanto um oocisto esporulado de toxoplasma é resistente. Vamos ver outras questões, né, de resistência do oocisto. Os oocistos também são resistentes à maioria dos desinfetantes, tá? Então, o que não pode deixar acontecer? O oocisto esporular, tá? E eu vou explicar como que não deixa acontecer isso. Eles podem ser inativados por formalina e amônia. São destruídos facilmente por temperatura, tá, gente? 66 graus Celsius, eles já começam a ser inviáveis e eles podem ser mortos por água fervente, tá? Os oocistos encontrados na água podem ser eliminados através de fervura ou através de filtração. Por quê? Os oocistos, principalmente o toxoplasma, em relação aos demais oocistos de outros parasitas, ele é um dos maiores. É um dos maiores que tem. Então, se ele é um dos maiores que tem e a filtragem, ela consegue ser uma filtragem que pega os oocistos menores, ele vai filtrar o oocisto. Então, a filtragem ela é muito eficiente contra os oocistos esporulados, tá? Tintura de iodo pode inativar o Toxoplasma gondii com tempo de exposição longo, mais de 3 horas, tá, gente? E hipoclorito de sódio não mata o oocisto, tá? Então, assim, existe a recomendação médica e do Ministério da Saúde que todos os vegetais e folhosos devem ficar imersos por 15 minutos em hipoclorito de sódio, tá? Isso é para todo mundo, isso é batido. Isso vai fazer controle microbiológico muito bom, controle bacteriano muito bom, mas de oocistos, não. O oocisto, ele tem que ser feita a remoção mecânica. Então, as folhas, eu vou explicar isso também, as folhas têm que ser lavadas, bem lavadas em água corrente. Porque somente deixá-las de molho no hipoclorito
pode não inativar os oocistos. Tá? Então, mais uma vez, a importância de se lavar todos os resíduos das folhas. Estamos falando tanto para pessoas, né, que têm a imunidade comprometida, quanto para gestantes, tá? E aí eu vou explicar bem os cuidados para gestantes mais para frente. Resistência dos bradizoítos e dos taxoítos é bem pouquinha. Ou seja, cozinhou os alimentos, sejam carnes, sejam verduras, sejam, né? Você vai eliminar tanto oocistos quanto bradizoítos. Ninguém resiste ao calor, tá? Então, assim, os cistos de bradizoítos na musculatura dos animais, eles são completamente inativados com o calor. Da mesma forma, os taxoítos, tá? Agora, uma coisa, eu vou explicar um pouco mais para frente em relação ao congelamento. Muita gente fala, é só congelar, que aí elimina. Gente, eu já expliquei para vocês, né? Que no caso por exemplo, vegetais que apresentam, que entraram em contato com fezes de felinos e tem oocistos, vai congelar esse vegetal, provavelmente sem lavar, sem descascar, por exemplo, esse oocisto não vai ser inviabilizado por congelamento, tá? Existem pesquisas científicas que, aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o congelamento a menos 12 graus por 2 a 3 dias destrói alta porcentagem dos cistos de bradizoítos, mas não destrói todos. Então, congelamento não são formas eficientes de controle de toxoplasmose, tá, gente? Então, tipo, por favor, não utilizem esse método como forma de prevenção, como forma, né, de profilaxia da toxoplasmose, porque ele não é eficiente, tá? E eu coloquei algumas coisas aqui. Taxoítos e os cistos teciduais são suscetíveis à maioria dos desinfetantes, mas como eles estão na carne, nos miúdos, não adianta para nós, né? Então, incluindo hipoclorito de sódio, no caso dos taxoítos e dos bradizoítos, tá? E assim vai, eu coloquei alguns outros dados importantes, mas que também eu já falei durante a nossa conversa. Vamos lá. O que nos interessa é aqui. Gente, desculpa mais uma vez, onde estão os losangos são setas. Então, agora, gestantes, atenção redobrada, que agora eu vou trazer alguns dados que muitas vezes até o pessoal da saúde não trouxe, porque são dados bem alimentares, veterinários mesmo. Então, quem está nessa prática alimentar que vai saber passar melhor sobre essa profilaxia da toxoplasmose na gestação, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, as carnes de qualquer espécie devem ser cozidas a uma temperatura interior suficiente para matar o organismo. Qual que é a temperatura microbiologicamente falando segura, de acordo com os regulamentos da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal do Ministério da Agricultura? 72 graus a 76 graus Celsius no interior da musculatura. Isso vai fazer com que essa carne seja microbiologicamente segura. Existem termômetros que você espeta, às vezes a gestante está com vontade de comer aquela carninha mais vermelhinha, será que atingiu no interior da musculatura 72 a 76 graus Celsius? Se atingiu, está tranquilo. Todas as formas, bradizoítos ou taxoítos presentes naquela carne, vão ser eliminados com calor, tá, gente? Você está vendo como que é importante a gente entender sobre o parasita, entender sobre as formas de resistência do parasita, para que a gente entenda a profilaxia da toxoplasmose, né? Então, assim, outra coisa, gestantes, ovos crus ou com gema mole devem ser evitados, porque existem robustas pesquisas científicas que já encontraram taxoítos em ovos, tá? Então, nada de ovo com geminha mole, tá? Durante a gestação, não, gente, pelo amor de Deus. O ovo é bem passadinho, aquele fritadinho, bem fritadinho, tá? Tem que tomar muito cuidado. E uma coisa muito importante. Eu vou discutir isso no final. Mas eu vou trazer, porque eu deixei a parte mais polêmica para o final. Grávida, pode comer sushi. Primeira coisa, eu quero trazer primeiro aqui, você já começa a pensar nisso. Todas as consumidoras gestantes devem estar cientes de que o toxoplasma pode estar presente em mariscos e peixes. Pronto. Coloca na caixinha e deixa do ladinho que eu vou explicar. Mas bota na cabeça de vocês. Pode ter, tá? Então, bota na cabeça de vocês e eu vou explicar depois. Vamos lá, continuando. Congelar, salgar, defumar e conservar em salmoura não destrói o Toxoplasma gondii nenhuma de suas formas, tá? Embora algumas técnicas de congelar pode destruir uma alta porcentagem de cistos, como eu já expliquei para vocês. Mas não significa eliminação completa do parasita, ok? Então, vamos lá. Grávidas não podem comer
Presuntos crus, pata negra, aquela chiquérrima, aquelas coisas chiques lá da Europa, né? Presunto cru, não. Salames, não. Salaminho, sadia, não. Copa, não. Pepperoni, não. Lombo, não. Jack de bife, não. Anota aí. Não pode. Por quê? De acordo com o regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Decreto 93, de 2017, todos esses produtos são feitos com carnes cruas, tá? Eles não passam por processamento térmico. Eles são dessecados, eles são curados, eles são maturados, eles são defumados e assim por diante, mas eles não sofrem processamento térmico. Então, as gestantes não podem. Não é evitar, evita. Não pode. Não pode. Porque nenhuma dessas técnicas é capaz de inviabilizar cistobrazoides ou taxoides na musculatura, tá? Então, assim, evitar mesmo, tá, gente? Não tem pra onde fugir. Uma dúvida. Sim. A incidência mundial de toxo, ela tem algum lugar que tem mais do que nos outros? Tipo assim, país tropical tem mais do que na Europa? Ou porque a temperatura ajuda, mas ao mesmo tempo, né, culturalmente, né, o europeu ele come muita carne crua, né? Marcos Vinícius, eu posso até te trazer esses dados. Eu não pesquisei sobre esses dados da incidência atual, né? Da incidência atual de toxoplasmose. Mas tudo igual, no mundo inteiro. Mas eu trouxe, eu pesquisei quando eu estava pesquisando sobre sushi em gestantes, né, na minha pós-graduação, eu vi um artigo científico que falava que a incidência em países que se alimentam da culinária crua, por exemplo, é muito comum na Europa, Itália, né, eles comerem, né, os presuntos crudos, né, que eles chamam, tal, é muito comum. Então, nessas regiões existia uma incidência maior de toxoplasmose. Só que qual que é o problema? Existem pesquisas isoladas, né? Não existe, por exemplo, nem no Ministério da Agricultura um rol de quantos animais ou quantas pessoas infectadas por toxoplasmose, como existem para as demais doenças, né? Parasitárias. Mas eu posso tentar trazer e ver certinho qual é a incidência global, qual país tem mais incidência, menor incidência. Mas o que nós sabemos, né? Que inclusive até o doutor Gustavo falou aqui para nós, existe uma influência de ambientes úmidos, tropicais, né? E a influência ambiental. Você pode ter certeza que você vai encontrar muito mais oocistos esporulados nos países tropicais, dando sopa por aí, do que, por exemplo, lá na Groenlândia, né? Por exemplo, onde existem, apesar de existirem felídeos, as condições ambientais são pouco propícias para viabilizar o oocisto ou, né, o oocisto esporulado no ambiente. Então, é isso. Eu não consigo trazer para você os dados da toxoplasmose, mas eu posso pesquisar e futuramente trazer também, viu? Tranquilo. Tá bom. Vamos lá. Frutas e vegetais devem ter a pele removida ou lavadas para remover os oocistos, tá? Nunca ingerir água não tratada ou não filtrada. Lembra do filtro? O filtro é eficiente para barrar o oocisto, mas essa água tem que ser filtrada ou tratada, né? Evitar artrópodes, como moscas e baratas, que podem ser vetores mecânicos. Os insetos, eles não participam do ciclo do parasita, mas eles podem ser vetores mecânicos. Gente, uma barata passeia nos 7 cantos do mundo. Uma barata passeia, meu Deus do céu, a barata passeia em tudo quanto é lugar do mundo. No esgoto, na terra, em tudo. Então, para que ela tenha nas suas patinhas oocistos por lá, não custa nada. Da mesma forma, a mosca. Então, uma das formas de se evitar é fazer o controle desses vetores, controle do lixo, evitar, né, esses vetores. E outra coisa, você viu que tá um alimento ali, né? Tá na mesa, tá servido uma carne cozida, você vai uma mosca pousando ali, grávidas, evitem comer, né? Evitem comer, porque você sabe que esses podem ser transmissores, vetores mecânicos, não somente do oocisto, de toxoplasma, como de uma série de outras bactérias e assim por diante, né? Agora, outra coisa. A transmissão de taxoídes via leite, ela pode ocorrer, tá? Inclusive, né, a mãe que tem toxoplasmose, a toxoplasmose adquirida e o feto não tem, o bebê não tem, ela pode, durante a amamentação, transferir taxoídes, da mesma forma a vaca. Não tem diferença, né? Então, assim, nós podemos ter taxoídos no leite. Por isso, o leite tem que ser sempre pasteurizado ou o HT, Ultra High Temperature, que é aquele leite, né, que são pasteurizados, esterilizados, na verdade, em ultras temperaturas altíssimas por poucos segundos. E também, gente, a importância dos selos de inspeção.
tanto os selos de inspeção federal, municipal, estadual ou CISB. Eu coloquei aqui a fotinha para que vocês visualmente se acostumem com os selos de inspeção e procurem eles nos alimentos de origem animal, como leite, mel, ovos e derivados, tá? Então, assim, tá aqui, tá meio desconfigurado, tá meio feinho, mas dá para vocês verem. Procurou algo semelhante a isso, são selos de inspeção. Isso certifica para o consumidor que aquele alimento foi inspecionado e ele passou por rigorosos controles higiênicos sanitários durante as fases, né? De recepção, processamento, armazenamento e transporte. Tá? Então, a única forma de você ter segurança ao ingerir produtos de origem animal é com selos. É a única forma que nós, profissionais, conseguimos certificar para o consumidor de que aquele alimento é um alimento seguro, tá? Então, por favor, gestantes, nada de tomar um leitinho direto da teta da vaca, pelo amor de Deus, né, gente? Eu já escutei tanta coisa nessa minha vida, nada de comprar um leitinho na feira. Ah, mas eu vou ferver o leitinho da feira, vai lá, né? Vai lá. Porque toxinas bacterianas não adianta ferver, tá? Então, compra o leitinho da feira. Né, Janaína? Então, assim, tem muitas toxinas bacterianas que não adianta fervura, né? Tem toxinas bacterianas que são inativadas por temperaturas altíssimas. E olha, às vezes nem as altíssimas conseguem inativar. Então, assim, sempre, alimento seguro é alimento inspecionado, tá? E cuidado com queijo, gente. Pelo amor de Deus, já dei o exemplo da minha amiga. Queijos clandestinos, cuidado. O que é queijo clandestino? Tudo que não tem selo de inspeção, tudo que não tem embalagem, rotulagem é clandestino. Estamos falando de produtos de origem animal, tá? Ovos, mel, leite, carne, queijos, creme de leite, iogurte, tudo de origem animal, que não tem os selos de inspeção municipal, estadual ou federal ou CISB, são clandestinos, tá? Ai, mas é gourmet, é orgânico, é da serra do sei lá da mais da onde, é caríssimo. Sim, querida, é clandestino. Se não tem selo de inspeção, é clandestino, tá? E clandestino não tem como você controlar. Não tem como você fazer o controle microbiológico, o controle de parasitas, você não tem como controlar as fases da produção, você não sabe se o tio colocou soda no leite, você não sabe se ele colocou urina no leite. Gente, até isso nós já encontramos, tá? Depois, se vocês quiserem marcar, a gente pode marcar uma palestra para eu falar só disso com vocês, sobre clandestinos, produtos de origem animal clandestino. Eu trago cada fotinha que vai estimular a galerinha nunca mais comer sem inspeção. Boa, então, boa, assim, a gente, como eu sou da área há muitos anos, eu já encontrei rato em tanque de queijo. Eu já encontrei mosca, tipo, um ingrediente do leite clandestino. Então, assim, por favor, gente, queijos clandestinos, gestantes. Queijos clandestinos, não. Qual queijo que a gestante pode e deve comer? São os queijos com selos de inspeção, porque a gente tem certeza que em todas as fases do processamento foi respeitada a pasteurização do leite anterior, né? Muito cuidado com apenas um tipo muito específico de queijo, que a nossa legislação permite que ela não seja feita com leite pasteurizado, que são os queijos maturados. São os queijos maturados por mais de 60 dias e com temperaturas superiores a 5 graus. Alguns queijos maturados, mas que não é comum de nós termos no nosso país, provavelmente de fora também, eles podem, existem, né, existe a possibilidade deles serem feitos com queijo, com leite não pasteurizado, mas não se preocupe, tendo selo de inspeção, esse queijo vai ser pasteurizado, e não tem o leite para o queijo, né, não o queijo, o leite para o queijo vai ser pasteurizado e todos os riscos vão ser mitigados, tá? Eu sempre falo mitigados porque, vocês sabem, né, eliminação total de risco é algo que não existe, né, então a gente tem que falar em mitigação de risco. Aí, gestante, as suas mãos devem ser lavadas com muita frequência, tá? Ao manipular carnes cruas, a gestante tem que evitar manipular qualquer tipo de carne crua. Ah, mas é só um bifinho que eu tô cortando aqui, vai lá, encosta a boca, passa a mão e já leva bradizoito e taxoito pra dentro da boca, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, gestante, evitar mexer com carne crua, se for mexer, usa luva, se não conseguir usar luva, lave bem as mãos depois. Manipulação de solo, gente.
Os oocistos esporulados vivem no solo, é onde eles amam estar, é onde o gatinho defecou, é onde os oocistos estão, é no solo. Então, gestante, evite mexer com jardinagem. Se for mexer, se não for evitável, usem luvas, né? Se protejam, lavem bem as mãos, cortem as unhas, não deixem... O oocista adora viver debaixo da unha, então toma muito cuidado, tá? Então, tomando esses cuidados super simples, você vai mitigar muito os riscos de adquirir a toxoplasmose durante a sua gestação, tá? Gestante suscetível. Então, em relação à parte alimentar, era isso que eu queria falar. E agora vamos a outra parte polêmica. Estou grávida e falei para o meu médico. E o meu médico falou, mata o gato, dói o gato. Meu Deus, acabou o mundo. Elimina esse demônio da sua casa. Todo mundo assim, né? As tias do Facebook. Você tá grávida, você tem cachorro? Tá louco. É assim, né? As reações são as mais diversas possíveis. E nós, como veterinários, nós temos que desmitificar isso aí, pelo amor de Deus, né, gente? Não funciona assim, não é assim, tá? Você não precisa doar seu gato, você não precisa doar seu cachorro, você precisa tomar cuidado. Você precisa ter consciência dos graves riscos que a toxoplasmose apresenta, mas você tem que ter consciência também que a gente tem que ter responsabilidade com os nossos pets, tá? Pet não é um copo descartável que você vai adotar e jogar fora, você vai comprar e jogar fora, tá? A pessoa que quer ter um pet, ela tem que internalizar a responsabilidade que ela tem com aquele animal. Existem leis que protegem os animais, rigorosas leis de maus tratos animais, abandono é crime, tá? Então, assim, pense muito bem antes de ter um pet. E quando você tiver, entenda que ele é um filho, tá? É quase um filho. Você vai ser um tutor, mas você vai ser como se fosse um pai e uma mãe de um filho. E é um filho que não vai poder ser jogado fora por uma gestação, por exemplo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar dos cachorros, né? Os cachorros não transmitem toxoplasmose, a não ser que ele tenha toxoplasmose e você coma a carne dele crua. Eu acho que não é um hábito muito comum no Brasil, né? Espero que não seja, Deus é mais. Mas não transmite toxoplasmose pelas fezes. Por isso que eu expliquei para vocês lá no início do ciclo do felídeo, que é o hospedeiro definitivo. Só felídeos, só o gatinho vai expelir, né? Os gatinhos e outros felídeos vão expelir os oocistos das fezes. Cachorro não, tá? Então, qual que é o problema do cachorro? Cachorro adora cavucar, rolar na terra, se lambuzar de terra, cachorro adora. E aonde que os oocistos esporulados vivem? Na terra. Então, assim, quais são os cuidados que a gestante tem que ter? Manipulou o pelo do animal? Cachorro, manipulou o pelo do gato? Lava as mãos. Simples. Lava as mãos e acabou o problema, tá? Caixas de areia dos gatos devem ser limpas diariamente. Eu não expliquei para vocês lá no início que o oocisto se esporula com 24 horas até 5 dias. Se você trocar a caixinha de areia diariamente, tirar as fezes diariamente, você não vai deixar fezes com oocistos para eles serem esporulados. Então, troca areia. Não precisa trocar diariamente, mas pelo menos com as fezes e tal. E outra coisa, gestante, não é você que vai mexer com isso, né? Pelo amor de Deus. Provavelmente você mora com alguma outra pessoa, e essa outra pessoa, por favor, faça isso para você. É inevitável? Sou gestante, mas moro sozinha? Tudo bem, faça isso, manipule com luva e lave bem as mãos depois de ter feito isso. Simples, super simples. Sempre leve seu animal ao médico veterinário, que ele é o profissional capacitado para te passar todos os exames que você deve fazer nos seus pets. Por quê? Existem exames também para ver se o seu felino tem ou não toxoplasmose. Existe a sorologia, existe o PCR, existe citologia, existe exame parasitológico de fezes, apesar de não ser muito preciso, mas também é utilizado. Então, existe uma série de exames que são feitos na clínica veterinária para que você fique com mais segurança em relação aos seus pets. Então, seus pets têm que ir com frequência no médico veterinário, né? Não somente por toxoplasmose, mas também por uma série de outras zoonoses que os animais podem ter e podem passar para os seres humanos. Então, assim como nós ficamos doentes, os animais também ficam doentes. E o acompanhamento médico veterinário é imprescindível para quem tem pets, tá? Para tutores de gatos, nunca limpar a caixinha de areia durante a gestação e da mesma forma que o cão, sempre lavar as mãos após manipular o pelo do gato, tá, gente? Isso aí já foi bem explicado.
E uma coisa muito importante, não permita que seu gato tenha acesso à rua. Não permita que ele casse. Ai, eu adoro ver meu gato pegando passarinho. Adoro ver meu gato pegando lagartixa. Isso é um hábito de predação. E podem existir bradizoides ou taxoides nessas espécies, hospedeiros intermediários, e eles podem infectar o seu gato. Então, não permita que seu gato casse nunca. Tá? É lindo, é bonitinho. É lindo ele se manifestando na natureza, mas não microbiologicamente, parasitologicamente, falo, não é legal, tá, gente? E principalmente durante a gestação, tá? E nunca alimente seu gato com carne crua. Nunca, tá? Na verdade, os animais, né? Se vocês querem fazer aquela alimentação mais maneira natural, deem para os gatos, para os cachorros, alimentos cozidos, tá? Então, gente, é isso. Janaína, você tinha dito que tinha algumas dúvidas em relação aos pets. Será que eu dirimi todas as suas dúvidas ou ainda ficaram algumas? Sim. Eu peço desculpas, né, que eu caí. Então, assim, eu não sei se você abordou esse assunto em relação também Normalmente a gente fala do gato, mas hoje em dia, quem tem pet, às vezes tem gato, tem cachorro, tem tudo, né? Então, meu caso. Nesse contexto desses animais conviverem juntos, é o mesmo cuidado, né, com o cachorro, né? Ou quando a gente vai levar o cachorro para passear, onde tem gato, né, pela rua e tudo mais, o cachorro também pode trazer. É importante frisar que o cachorro, como a maior parte dos mamíferos, eles são hospedeiros intermediários da toxoplasmose, mas eles não são hospedeiros definitivos. Ou seja, eles não vão expelir pelas fezes os zoocistos. Mesmo que ele adquira a toxoplasmose, ele vai ter cistos de bradizoides nas suas musculaturas, nas suas vísceras e taxoides circulantes. Isso não é perigo para o ser humano, tá? Mesmo um cachorro toxopositivo dentro de casa não tem risco nenhum para os seres humanos. É igual eu estava falando, não sei que você coma a carne crua do cachorro, que eu espero que não seja um hábito brasileiro. Então, assim, não tem risco nenhum. Qual é o risco? Cachorro gosta muito de manipular terra, brincar com terra, se rolar na terra. E onde que os oocistos esporulados amam viver? Na terra. Então, assim, o que eu sempre aconselho às gestantes? Não manipule pelos de animais de rua, evitar. E o seu cachorrinho não tem problema nenhum, pode manipular, pode brincar e tudo. Mas apenas após manipulação do pelo do animal, você deve lavar suas mãos. Entendeu? Lave as mãos para que se algum oocisto dando bobeira ali, ele vai ser eliminado. Simples assim. Lave bem suas mãos antes de comer, lave bem suas mãos antes de fazer suas principais refeições, que não vai ter problema nenhum. Cachorro não transmite toxoplasma. Ele só pode funcionar como um vetor mecânico de oocistos esporulados, tá? E assim, é claro, é sempre bom evitar, né, que pegarem cachorros de rua, não somente pela presença de oocistos esporulados nos pelos, mas também com outras zoonoses, né, que possam ver. Cachorro de rua nunca é bom. Veterinário adora pegar cachorro de rua, lamber a cara. Todo veterinário adora, mesmo sabendo dos riscos, né? Mas eu já parei de fazer isso, tá? Depois que minha filha teve que fazer antirrábica, porque manipulou um felino da rua, eu parei de deixar que manipulasse. Bem complicado. Outro tópico muito importante, né, gente? Que seria até legal um dia a gente poder conversar sobre é a raiva, né? Existem muitas dúvidas sobre a raiva, muitas, e é tão importante, né? Sim. Então, gente, vamos ao último tópico, que eu acho que é o mais polêmico de todos, né? Grávida pode comer peixe cru? Eu vou falar para vocês aqui, eu não vou dar essa resposta para vocês. Eu vou dar os dados científicos, e quem vai elaborar essa resposta são vocês, gestantes, tá? Eu vou trazer para vocês o que eu tenho de evidências científicas e vocês vão decidir, através do que eu trouxe para vocês, se vocês vão comer ou não peixe cru, tá? Isso é uma resposta individual, tá? E eu não vou entrar nessa resposta, mas eu vou trazer fatos muito importantes, tá? Primeira coisa, vamos começar isso aqui respondendo essa pergunta. Não, eu vou responder essa pergunta nem com sim, não com não. Eu vou responder com fatos. Baseado em estudos científicos, é possível dizer que o risco de se contrair toxoplasmose por meio do consumo de peixe, ele é baixo, tá? Mas não nulo. Não nulo. Existem relatos de que foram encontrados cistos de bradizoides e taxoides circulantes em peixes de água doce,
E os cistos esporulados, olha que estranho, em moluscos bivalves filtradores. Ah, mas espera aí, eles não são hospedeiros definitivos? Isso mesmo. Só que eles são animais filtradores, eles filtram toda a água. E eles funcionam como filtro. Então, ostra crua, galerinha, pode ter, além de uma série de bichinhos, ainda os cistos esporulados, tá? Então, deve-se tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Aqui, onde estão os losangos, são setinhas também. Quais são os principais perigos alimentares do pescado cru? Tanto para a gestante quanto para nós também, né? Infecções e tóxico-infecções bacterianas, como, por exemplo, a listeriose. A listeriose, durante a gestação, ela é abortiva, tá? Então, a bactéria listéria, que causa a listeriose, é a conhecida bactéria de geladeira, né? Que ela consegue resistir a temperaturas baixas, inclusive até se proliferar. Essa bactéria, né? A Listeria monocytogenes, é uma bactéria que causa listeriose e ela é abortiva. Então, alimentos excessivamente manipulados, depois congelados, depois resfriados, quer dizer, esses alimentos podem trazer a listéria, tá? E a listeriose, ela é muito grave durante a gestação. Salmonelose. A salmonelose, ela não afeta diretamente o feto, mas ela pode causar trabalho de parto prematuro por causa de uma série, né, de sinais clínicos que ela pode manifestar na gestante, inclusive o trabalho de parto prematuro, que eu acho que é o mais grave, tá? Infecções virais, vírus da hepatite A, norovírus, isso pode ser adquirido através do consumo, né, de pescado cru. Infecções parasitárias, como, por exemplo, verminoses, anisaquíase, difilobotríase, que é conhecida como a tênia do peixe, né, que é o Diphyllobothrium latum, vocês já devem ter escutado falar, né, o Anisakis simplex, que são as verminoses que podem ter no pescado cru. Ah, mas essas verminoses não afetam diretamente o bebê. Não afetam, mas afetam a mãe, afetando o organismo gravemente da mãe, né, pode gerar consequências para a gestação. Eu tenho que falar todos os riscos, né, todos os perigos alimentares. E a toxoplasmose, que pode estar, não é comum, não se tem evidências científicas suficientes para que se ateste que, por exemplo, o salmão cru tenha ou não tenha cistos de bradyzoídes ou taxoídes. Não é comum ter no salmão, não é comum ter no atum, que são os peixes utilizados na culinária, né, japonesa, geralmente para sushi, sashimi, essas coisas. Mas não se pode falar que o risco é zero, tá, gente? É incomum, mas não é zero, não é nulo. E os riscos químicos, né? Existem algumas espécies, como, por exemplo, tubarão, cação, atum, dourado, peixe, espada e cavalo, que devem ser evitados pelas gestantes por causa dos excessos do excesso de mercúrio que esses peixes apresentam. Então, é um perigo químico para as gestantes, né? E o excesso de mercúrio pode causar alterações neurológicas no feto, tá? Então, gente, aí, o que todo mundo fala? Todo mundo fala, em todo lugar. Você pode comer peixe cru durante a gestação. Basta você comer no estabelecimento que você conheça e seja seguro. Gente, quem é que conhece o fornecedor de salmão daquele restaurante? Você sabe quais são os fornecedores de salmão, quais são as fazendas de salmão, quais são os salmões em captura na natureza? Você conhece os fornecedores de salmão? Ah, tá. Eu não conheço os fornecedores de salmão, mas eu sei que o restaurante é idôneo. Sim, mas para que você saiba que o estabelecimento é seguro, que o estabelecimento é idôneo, você tem que conhecer todas as fases do processamento. Desde a obtenção da matéria-prima daquele restaurante, o transporte, como é que foi feito aquele transporte daquele salmão? Por mais que ele seja proveniente de um estabelecimento de inspeção, será que durante o transporte ele foi transportado certinho, congelado, resfriado? Será que não houve falha de energia? O que aconteceu, né? E tá, você conhece sobre as boas práticas de fabricação do sushi man? Se o sushi man passou por curso, você tem como ter certeza que houve treinamento de boas práticas de fabricação para o sushi man, para todos os colaboradores? Como que esse restaurante armazena esse peixe cru? Esse restaurante congela? Esse restaurante resfria? E aí, eles têm controle de temperatura dos freezers, dos refrigeradores deles? Entendeu? Vocês estão me entendendo? Que você fala assim, eu conheço, o restaurante é chique, lembra que eu falei para você, o Marcos Vinícius? Eu peguei uma tóxica infecção alimentar num restaurante de mega referência em São Paulo. Eu, meu marido e a minha cunhada, entendeu? Então, assim, será que você conhece mesmo? Será que só porque é chique, renomado e tem 5 estrelas no Google, ele é
microbiologicamente seguro para gestante? Então, assim, quem vai responder essa pergunta, se eu posso comer peixe cru ou não durante a gestação, é vocês, com os riscos que eu apresentei aqui. Você realmente... Aí a minha pergunta final é, realmente, será que vale a pena eu ficar apenas 9 meses sem comer peixe cru? Ou será que vale a pena eu ter todos esses riscos aqui? Entendeu? Correr todos esses riscos microbiologicamente falando e quimicamente falando. Será que vale a pena? Entendeu? Ah, mas eu estava grávida comigo, não deu nada. Que bom, sorte a sua. Mas nem muitas grávidas tiveram essa mesma sorte. É só isso que eu pontuo. A resposta, quem vai dar, são vocês. Mas aqui estão os fatos e os riscos que vocês correm. E aí, pessoal, assim eu termino a nossa palestra. Onde me encontrar, né? Eu tenho um Instagram, que eu acho que o pessoal que já passou também, né? Que é a Mapa da Vet, onde nós discutimos vários temas sobre alimentos, microbiologia, inspeção animal, lesões. A página Mapa da Vet e o meu e-mail, suportemapamental@gmail.com, para que vocês possam mandar e-mails, dúvidas. Eu estou sempre respondendo todos os alunos. E no mais... eu quero saber se tem alguma dúvida, se algum dos telespectadores tem alguma dúvida, se vocês também, meninos. Sim, obrigada. Marcos, tem... Não, o pessoal está inibido. O pessoal está inibido. Véspera de feriado, o pessoal está meio inibido. Como a doutora Marina falou, ela pode responder depois, né? Eu acho que foi muito esclarecedora, né? E... somente uma coisa só, eu vou fazer mais uma pergunta para ficar aqui registrado para as grávidas, né, em relação aos exames, né, quem está assistindo a gente, que está grávida e não está seguindo um pré-natal, todo o tempo é válido para fazer o exame, correto, doutora? Só para a gente deixar isso bem claro. Quem vai definir, né, o protocolo de exames, né, de sorologia da toxoplasmose é o médico, de acordo com o grau de risco que aquela gestante apresenta, né? Mas, assim, nunca é tarde para você fazer sorologia de toxoplasmose. O ideal é que seja feito no início da gestação, até para saber se a gestante é ou não suscetível. Na primeira consulta de pré-natal, provavelmente o médico já vai passar toda a lista, né, de exames para a gestante fazer. Mas nunca é tarde, igual você está falando, nunca é tarde. Aí, sei lá, estou com 5 meses até hoje, não fiz pré-natal, mas eu vou lá agora, será que eu já posso fazer? Pode, em qualquer fase da gestação. Porque, como eu já expliquei, no primeiro trimestre tem gravidade, no segundo trimestre tem gravidade, no terceiro trimestre também tem gravidade. Então, nunca é tarde para que você saiba a sua suscetibilidade ou não ao toxoplasma. Tá, só para a gente deixar isso bem, né, bem chamando a atenção. Claro, bem claro. Você tem alguma pergunta, Marcos? Não, especificamente não. Eu queria agradecer a doutora Marina, foi muito interessante. Acho que essa palestra ela corrobora para várias outras palestras que a gente tem aqui no canal, né? Acho que o conceito do One Health, mais uma vez, se encaixa naquilo que a doutora Marina falou, né? Hoje você é o que você come, onde você vive e qual pet que você tem em casa. Então, acho que... Então, na verdade, está tudo interligado. Então, a doutora Marina deu vários exemplos aqui. Não serve não só para a toxoplasmose, como para uma série de outros patógenos, né? Que a doutora Marina pincelou, alguns e outros que a gente não falou aqui. Mas não tem jeito, não tem como dissociar hoje o que você come, onde você vive e o tipo de ambiente de pet que você tem, né? Você tem que saber, não tem jeito. E eu concordo com a senhora 1000% de que quem vê nome de restaurante não vê a cozinha, né? Tem uma amiga minha que trabalhou no laboratório de análise de alimentos aqui no Rio, lá em Niterói, ela era funcionária, e ela fala, Marcos, você conhece o restaurante pela cozinha. E ela falou várias cadeias famosas, né? Então eu fico assim, eu não quero nem conhecer, porque reza a lenda, se você conhece a cozinha, você não come nunca mais no restaurante. Pois é. Mas como então, você falou, né, doutora Marina? A gente sabe a realidade, né? Todo mundo tem. A gente já teve a palestra aqui de fiscal da Visa, da Vigilância aqui do Rio. É interessante, eu reforço, né, o papel da vigilância sanitária estadual, municipal, no Brasil inteiro, né, regulados pela Visa em Brasília. É um trabalho bem sério, não é uma coisa de bobeira, é um trabalho bem sério. Quando você vê que interditou o laboratório, um restaurante A, B e C, você fica estarrecido, né? Como é que aquele restaurante daquele cara famoso estava com queijo lá na geladeira, em cima da mesa, baratas, ratos
trovoadas, né, dentro do restaurante. Então, quem vê nome não sabe, né? E ninguém conhece o fornecedor da carne, ou fornecedor do salmão, ou fornecedor do leite. Não tem jeito. É por isso que eu acho uma balela. As pessoas querem falar, não, você pode comer, mas você tem que comer em lugar de procedência. Gente, desculpe, não tem jeito. Na verdade, isso é uma balela, porque... fica na verdade, uma roleta russa, né? Uma roleta russa. A gente já falou, quando as pessoas que falaram aqui sobre saúde alimentar e tudo, do clinicamente falando, nós que temos conhecimento, que somos da área, né? Eu brincando com a doutora Marina antes da live aqui, gente, eu falei que microbiologista, quando entra numa comida aquilo, né? Eu já falei isso com a Maria Tereza, já falei com ela, falei com outras pessoas. Se você olhar a comida aquilo, você não come. Se você pensar tudo que está envolvido ali. Então, só que você está com fome, você faz o quê? Vou fechar o olho, seja o que Deus quiser. Vou comer e vou ver no que dá. Mas, se você levar tudo isso... Existem lugares e lugares, né? Então, não precisa ser microbiologista, biólogo, biomédico, farmacêutico, veterinário, para você passar na frente de um estabelecimento, olhar e falar assim, se eu comer aqui vai dar M. É bom senso. Infelizmente, nos dias atuais, você falar que bom senso é uma coisa normal, não é. Tem muita gente que não tem bom senso para nada. Então, tipo assim, existe a possibilidade de eu olhar e falar assim, cara, pela cara, eu não vou entrar aqui de jeito nenhum. Pronto. Então, eu acho que tem que... risco quem quer, né? Aí você vai, tipo assim, não, eu gosto de comer perigosamente. Vivo perigosamente. Comer perigosamente. Né? Acho que a gente pode usar a expressão comer perigosamente, não é dirigir Adorei essa expressão. Eu vou usar ela a partir de hoje. A chance de dar um BO naquela comida é muito alta, mas eu gosto. Eu quero ir lá. Gosto. Então, beleza, não tem jeito. Muito então, obrigado, é isso, pessoal. Foi bem legal. A gente passou 1h30 aqui falando, numa véspera de feriado, né? Para todo mundo que está aqui tentando entender um pouco mais da onde nós vivemos. É um assunto que tem uma interação muito grande com o nosso dia a dia, né? A gente vai sair daqui agora, quem está em casa, eu vou agora jantar, todo mundo vai jantar, vai entrar na cozinha, vai abrir a geladeira, vai falar assim, ih, meu Deus do céu, esse queijo, de onde veio? Não tem nada. Então, assim, pelo menos ainda hoje, que está fresquinho na cabeça, todo mundo vai falar assim, peraí, mas aquilo que eu comi, aonde que eu comi e tal, então não tem jeito, é bem legal. Agradecemos a sua vinda para cá. Como a Jana falou, tem outros assuntos que a gente pode combinar da senhora voltar para cá. Foi bem interessante. Foi um papo bem solto, bem leve. Acho que não ficou pesado para quem está aqui, mesmo quem não é da área. Tenho certeza que gostou do nosso papo. E acho que, mesmo que alguns conceitos já tenham sido falados aqui várias vezes, tem alguns conceitos que tem que repetir. Não tem jeito. Tem que lembrar, porque senão, semana que vem você já esqueceu. Você sabe, só que você esqueceu. Então, o papel da gente é lembrar, trazer novidades, como a senhora trouxe, algumas novidades, e alguns conceitos básicos é lembrar. Tem que lembrar toda hora, olha, não faz isso, é igual criança, não bota o dedo na tomada que vai dar ruim. Mas a gente adulto faz o que quiser. Então, livre-arbítrio, mas depois não vai falar, tipo assim, estou uma semana no banheiro. Consequências. Né? É verdade. Eu sempre, a minha filha cresceu e falou assim, o que você quer? Você quer a verdade ou consequência? Né? Não quer a verdade, vai ter consequência. Ela vai vir, mas vai vir pesado. E pronto. É verdade. Então, eu falo que a verdade já é uma consequência, né, também. Agradecemos muito, foi bem legal o papo, doutora. Lembrando que está aqui com a gente, entra lá no YouTube, segue a gente, vire sócio do Micromeio para manter esse canal aberto nos próximos anos, para a gente trazer informação, tá bom? Jana, quer falar mais alguma coisa? Sim, não, só agradecer também, agradecer você, Marcos Vinícius, e a doutora Marina por dispor de tempo, e dizer que a gente está encerrando aqui o nosso 33º Conversando no Micromeio, e agora a gente volta em junho. Maravilha! Programação para junho, então agradeço a todos a participação de vocês todos. E, doutora, a gente faz uma dinâmica, a senhora fecha o canal com uma mensagem, ou enfim, como preferir. Tá bom. Pessoal, muito obrigada por essa oportunidade, viu? Espero que eu tenha trazido um pouco de conhecimento, principalmente para gestantes, viu? E um grande beijo, um grande abraço para todo mundo. Tome cuidado com o que vocês comem na gestação, tá? Um beijo. Foi um prazer, viu? Obrigada.
Ó, eu recomendo não comer peixe, tá? Ela falou para vocês decidirem, mas eu recomendo. Coma peixe. Eu recomendo fortemente, não coma peixe cru. Grávidas não. Quem não for grávida pode comer. Nossa senhora, não gravídicos, todo mundo. Não ataca o meu japonês, Janaína. Deixa o meu japonês. Eu amo. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Não sei.